Durante 25 anos, eu servi Satanás como bruxo na República Dominicana. E posso te garantir uma coisa: nada aterrorizava mais os demônios do que encontrar um cristão orando em línguas. Hoje vou revelar por que Satanás faz guerra total contra esse dom. E como você pode usar essa arma para destruir todos os planos dele contra a sua vida. Antes de continuar com essas revelações que vão abalar sua fé, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde a palavra de Deus está chegando através desta mensagem. E saiba de uma coisa: o fato de você ter chegado até este vídeo não é obra do acaso. Deus tem um propósito específico para a sua vida através do que você vai ouvir agora. Durante meus anos nas trevas, aprendi que Satanás usa 3 estratégias principais para manter os cristãos longe deste dom poderoso. Primeira, ele espalha dúvidas teológicas. Será que as línguas são para hoje? Segunda, ele planta preconceitos. Isso é coisa de fanático, de emocional. Terceira, ele semeia medo. E se for do diabo? E se eu estiver inventando? Mas por que tanta resistência? Por que tanto esforço para nos manter longe desta prática? A resposta vai chocar você, porque quando um cristão descobre o poder de orar em línguas, Satanás perde completamente o controle da situação. É como se todas as suas estratégias, feitiçarias e manipulações simplesmente se desintegrassem no ar. Por isso, nos próximos minutos, vou revelar exatamente por que o inimigo tem tanto medo desta arma e como você pode começar a usá-la hoje mesmo para virar o jogo espiritual a seu favor. A primeira razão pela qual Satanás odeia quando você ora em línguas é devastadoramente simples, mas poucos cristãos compreendem a profundidade desta verdade. Ele não consegue interceptar, decodificar ou interferir no que você está comunicando com Deus. Durante meus anos servindo às trevas na República Dominicana, descobri algo que me chocou profundamente. Os demônios de alta hierarquia que conseguíamos invocar em nossos rituais possuíam um conhecimento linguístico extraordinário. Eles conheciam não apenas português, espanhol, inglês, francês, mandarim, árabe, russo, mas também dialetos obscuros, línguas mortas como latim e grego antigo, e até mesmo idiomas tribais remotos da África e Amazônia. Essa capacidade linguística demoníaca não era casual, era estratégica. Quando cristãos oravam em seus idiomas nativos, os demônios conseguiam não apenas compreender cada palavra, mas também interferir no processo de oração. Eles sussurravam dúvidas durante a oração. Deus não está ouvindo você. Você não merece isso. Essa oração é egoísta. Você não tem fé suficiente. Pior ainda, eles conseguiam distorcer as próprias palavras na mente do intercessor, fazendo com que perdesse o foco, esquecesse pontos importantes da oração, ou até mesmo sentisse desânimo no meio da conversa com Deus. Mas quando nos deparávamos com cristãos que oravam em línguas, era como se todas as nossas estratégias de interferência simplesmente colapsassem. Os demônios ficavam literalmente confusos, desorientados, incapazes de compreender uma única sílaba do que estava sendo comunicado. Era como se estivéssemos tentando hackear um sistema com criptografia militar de última geração, impossível de penetrar. A Escritura em 1 Coríntios 14:2 revela este segredo com precisão cirúrgica, porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. A palavra grega usada aqui para mistérios é mysterion, que significa literalmente segredos sagrados, conhecimento oculto que pertence exclusivamente à divindade. Quando você ora em línguas, está literalmente falando na frequência espiritual do céu, usando a linguagem original que existia antes da confusão de Babel. É a língua que Adão usava para se comunicar com Deus no Éden, a linguagem pura, que não foi corrompida pela queda ou fragmentada pela desobediência humana.
Esta comunicação criptografada funciona em múltiplas dimensões espirituais. Primeiro, é uma conversa de espírito para espírito, seu espírito humano, regenerado, conversando diretamente com o Espírito Santo, sem interferência da mente natural ou de forças demoníacas. Segundo, transcende as limitações do vocabulário humano, permitindo que você expresse necessidades, adoração e intercessão que vão além da capacidade de qualquer língua terrena. Durante meus rituais de bruxaria, testamos diversas estratégias para quebrar esta barreira linguística. Tentamos usar médiuns que alegavam falar em línguas falsas. Criamos imitações baseadas em gravações de verdadeiros cristãos orando e até fizemos oferendas específicas para demônios que supostamente tinham conhecimento sobre linguagens celestiais. Todos os esforços falharam miseravelmente. A razão desta falha total era simples. Línguas verdadeiras não são produzidas pela mente humana ou por imitação. São geradas diretamente pelo Espírito Santo através do espírito humano regenerado. É impossível reproduzir artificialmente porque é impossível imitar a natureza divina. Aplicação prática, criando sua zona de proteção espiritual. Agora que você compreende o princípio da comunicação criptografada, precisa aprender como implementar esta arma na sua vida diária de forma estratégica e eficaz. Estabeleça um protocolo matinal de blindagem. Comece cada dia orando 10, 15 minutos em línguas antes de qualquer outra atividade espiritual. Este não é apenas um ritual religioso, é um procedimento de segurança espiritual. Quando você ora em línguas logo ao acordar, está criando uma bolha de proteção ao redor de todo o seu dia que Satanás não consegue penetrar nem mapear. Durante estes minutos iniciais, você está estabelecendo comunicação direta com o trono de Deus, recebendo estratégias divinas para as situações que enfrentará e criando uma frequência espiritual que repele automaticamente influências malignas. É como configurar um firewall espiritual que bloqueia vírus demoníacos antes mesmo deles chegarem perto de você. Transforme momentos de vulnerabilidade em fortalezas. Identifique os momentos do seu dia quando você fica mais vulnerável espiritualmente, geralmente quando está ansioso, com raiva, frustrado ou tomando decisões importantes. Nestes momentos, ore silenciosamente em línguas por 2, 3 minutos antes de agir ou reagir. Por que isso funciona? Porque quando você ora em português, durante estes momentos emocionalmente carregados, sua oração pode ser influenciada pelos seus sentimentos do momento, resultando em petições que não estão alinhadas com a vontade divina. Mas quando ora em línguas, o Espírito Santo ora através de você com perfeita sabedoria, independentemente do seu estado emocional. Desenvolva o hábito da oração linguística preventiva. Antes de entrar em ambientes espiritualmente pesados, hospitais, tribunais, reuniões tensas, lugares com histórico de atividade demoníaca, ore em línguas por alguns minutos. Isto não apenas protege você, mas literalmente transforma a atmosfera espiritual do ambiente. Durante meus anos na bruxaria, notamos que lugares onde cristãos oravam em línguas regularmente se tornavam extremamente difíceis para realizarmos nossos trabalhos. Era como se o próprio ar ficasse denso para atividades demoníacas. Descobrimos depois que as orações em línguas deixam uma impressão espiritual no ambiente que permanece ativa muito tempo depois da oração ter terminado. Segunda revelação. Orações com 100% de taxa de sucesso. A segunda razão pela qual Satanás odeia desesperadamente quando você ora em línguas é ainda mais devastadora para seus planos. Quando você ora em línguas, automaticamente ora à vontade perfeita de Deus, garantindo que suas orações sejam respondidas com 100% de eficácia. Esta revelação mudou completamente minha compreensão sobre guerra espiritual. Em Romanos 8, 26, 27,
Paulo revela este segredo que aterroriza as trevas. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Durante minha experiência na bruxaria, descobri que as feitiçarias mais poderosas tinham uma característica em comum. Elas dependiam da dissonância entre a vontade humana e a vontade divina. Quando conseguíamos criar confusão mental, dúvidas sobre a vontade de Deus, ou fazer com que pessoas orassem pedidos que não estavam alinhados com o propósito divino, nossas manipulações funcionavam perfeitamente. Mas quando encontrávamos cristãos que oravam em línguas, era como se todas essas estratégias de manipulação simplesmente evaporassem. Por quê? Porque quando uma pessoa ora em línguas, não é ela quem está formulando a oração. É o próprio Espírito Santo orando através dela. E o Espírito Santo jamais ora contra a vontade do Pai. Imagine o desespero estratégico de Satanás. Ele não consegue saber o que você está pedindo, porque está em línguas, mas sabe com certeza absoluta que Deus responderá positivamente, porque a oração está sendo feita em perfeita harmonia com a vontade divina. É como um general inimigo sabendo que você tem uma arma que nunca falha o alvo, mas não conseguindo descobrir quando nem como você vai dispará-la. Esta eficácia absoluta das orações em línguas cria um efeito dominó devastador para o reino das trevas. Cada oração respondida fortalece sua fé, aumenta sua autoridade espiritual e gera mais respostas de oração. É um ciclo crescente de vitórias que Satanás não consegue interromper porque não consegue interferir no processo. Aplicação prática. A estratégia das orações infalíveis. Implemente o protocolo dual de oração para situações complexas que exigem sabedoria divina, decisões financeiras importantes, questões de relacionamento, problemas de saúde, direcionamento profissional. Use sempre esta sequência. Primeiro ore 15, 20 minutos em línguas. Depois ore em português sobre a situação específica. Por que esta ordem é crucial? Porque durante os primeiros 15, 20 minutos em línguas, o Espírito Santo está orando a solução perfeita que Deus já tem preparada para a sua situação. Ele está alinhando seu coração com a mente do Pai, revelando aspectos da situação que você não consegue ver naturalmente e preparando o caminho para a resposta divina. Quando você então ora em português sobre a situação específica, sua oração já está impregnada com a sabedoria e direcionamento que o Espírito depositou em seu espírito durante as línguas. Suas palavras em português agora carregam autoridade divina, porque estão alinhadas com o que Deus já quer fazer. Desenvolva sessões de intercessão estratégica. Uma vez por semana, dedique 30, 45 minutos orando exclusivamente em línguas pelas situações mais desafiadoras da sua vida. Não tente direcioná-las mentalmente, apenas permita que o Espírito ore através de você. Durante estas sessões, você frequentemente experimentará revelações, insights e paz sobrenatural sobre situações que pareciam impossíveis. Isto acontece porque o Espírito Santo está literalmente orando as respostas que Deus quer liberar, e parte desta comunicação divina vaza para sua consciência natural. Terceira revelação: edificação automática e fortalecimento contínuo. A terceira razão do terror satânico em relação às línguas está revelada em 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. A palavra grega para edificação é oikodomeo, que significa literalmente construir uma casa, erguer uma estrutura, fortalecer os fundamentos de um edifício. Cada minuto que você passa orando em línguas é como adicionar tijolos à sua fortaleza espiritual.
Não é um fortalecimento que depende da sua força de vontade, disciplina ou maturidade espiritual. É um processo automático que acontece sempre que você ativa este dom. Durante minha experiência nas trevas, observei um padrão perturbador. Cristãos que oravam em línguas diariamente se tornavam progressivamente mais difíceis de atacar. Era como se desenvolvessem uma imunidade espiritual crescente. Começavam com pequenas vitórias. Depois, enfrentavam situações maiores, com confiança sobrenatural, até se tornarem praticamente intocáveis espiritualmente. Esta edificação automática funciona em múltiplas dimensões. Espiritualmente, você se torna mais sensível à voz de Deus e mais resistente a influências demoníacas. Emocionalmente, desenvolve estabilidade que transcende circunstâncias. Mentalmente, sua capacidade de discernimento espiritual se aprimora dramaticamente. Aplicação prática. O sistema de fortalecimento contínuo. Transforme atividades rotineiras em academias espirituais. Identifique momentos do seu dia que você gasta em atividades automáticas, dirigindo, cozinhando, limpando, exercitando-se, e transforme-os em sessões de edificação, orando silenciosamente em línguas. Esta prática é especialmente poderosa, porque você pode orar em línguas sem emitir som audível. Paulo confirmou isto em 1 Coríntios 14:15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. A oração em línguas é uma comunicação de espírito para espírito que independe completamente de verbalização física. Estabeleça microsessões de edificação. Durante o dia, sempre que sentir cansaço espiritual, desânimo ou pressão demoníaca, ore em línguas por 2-3 minutos. Isto funcionará como vitaminas espirituais, que restauram instantaneamente sua energia e clareza espiritual. O poder cumulativo desta prática é extraordinário. Cristãos que implementam estas microsessões regularmente relatam mudanças dramáticas em sua resistência espiritual, capacidade de ouvir a voz de Deus e autoridade sobre circunstâncias adversas. Quarta revelação: destruição de feitiçarias em tempo real. Agora vou revelar um dos segredos mais guardados do mundo oculto, algo que descobri durante anos de prática na bruxaria e que explica por que Satanás treme quando cristãos oram em línguas. Todas as feitiçarias, maldições e amarrações demoníacas funcionam através de frequências espirituais específicas. Durante meus anos servindo as trevas na República Dominicana, aprendi que o reino demoníaco opera exatamente como um sistema de telecomunicações. Cada tipo de feitiçaria, amarração amorosa, trabalho de separação, rituais de morte, maldições familiares, trabalhos financeiros, precisa de uma frequência espiritual específica para se manter ativa e eficaz. Estas frequências funcionam como ondas de rádio no mundo espiritual. Para uma feitiçaria permanecer ativa, precisa manter conexão constante entre 3 elementos: o objeto enfeitiçado, boneca, foto, pertence pessoal, a entidade demoníaca invocada e a pessoa-alvo. Se qualquer interferência quebrar esta sintonia, toda a operação demoníaca colapsa instantaneamente. Durante rituais complexos, usávamos diversos métodos para fortalecer estas frequências: cânticos específicos em determinadas tonalidades, queima de ervas em sequências precisas, movimentos corporais sincronizados e até mesmo posicionamento geográfico baseado em pontos de força telúrica. Tudo isso para manter a linha de transmissão entre o mundo demoníaco e o mundo físico funcionando perfeitamente. Mas descobrimos algo que nos deixou aterrorizados. Quando uma pessoa começava a orar em línguas na proximidade de nossos trabalhos, era como se um jammer militar de alta potência fosse ativado contra nossas operações. Todas as frequências demoníacas eram instantaneamente embaralhadas, cortadas, desintegradas.
A primeira vez que experimentei isto foi durante um ritual particularmente poderoso em 1994. Estávamos fazendo um trabalho de separação que havia custado mais de $10,000 ao cliente. 7 dias de rituais intensos, sacrifícios animais, invocações de entidades de alta hierarquia. No 7º dia, exatamente no momento do fechamento do trabalho, ouvimos alguém orando em línguas numa casa vizinha. O efeito foi instantâneo e devastador. As velas apagaram simultaneamente sem vento. Os demônios manifestados começaram a gritar de dor e fugiram imediatamente. Todos os objetos rituais racharam ou quebraram. E o mais chocante, sentimos fisicamente uma onda de energia pura que atravessou o ambiente, desfazendo completamente todo o trabalho que havíamos construído durante uma semana. Investigamos obsessivamente este fenômeno por anos. Descobrimos que não importava a potência do ritual, o nível hierárquico dos demônios invocados ou a quantidade de energia investida. Bastava alguém começar a orar genuinamente em línguas para que todas as nossas frequências demoníacas fossem neutralizadas. A explicação espiritual é profunda e aterrorizante para o reino das trevas. Quando você ora em línguas, está literalmente canalizando a frequência do céu para a terra. É como sintonizar um rádio diretamente na estação do trono de Deus. Esta frequência divina não apenas bloqueia as transmissões demoníacas, ela as sobrescreve completamente. Imagine um rádio tocando música satânica em baixo volume e, de repente, uma estação de alta potência começar a transmitir música celestial na mesma região do dial. A música maligna não apenas para de tocar, ela é completamente obliterada pela potência superior da transmissão divina. Por isso você frequentemente sente alívio físico e emocional imediato quando ora em línguas durante ataques espirituais. Não é psicológico, é literal. As amarrações demoníacas que estavam operando contra você estão sendo desintegradas em tempo real pela frequência celestial que está emanando do seu espírito. Esta revelação explica por que muitas pessoas experimentam fenômenos sobrenaturais durante a oração em línguas, sensação de leveza, calor, paz inexplicável, clarity mental súbita, ou até mesmo manifestações físicas como tremores, choro inexplicável ou riso santo. Seu espírito está detectando a destruição literal de estruturas demoníacas que operavam contra sua vida. Aplicação prática. O protocolo anti-feitiçaria dos 21 dias. Agora que você compreende como as feitiçarias funcionam e como as línguas as destroem, precisa aprender a aplicar este conhecimento de forma sistemática e eficaz para quebrar amarrações que podem estar operando contra sua vida há anos. Identificando sinais de atividade demoníaca. Antes de implementar o protocolo, reconheça os sintomas comuns de feitiçarias ativas, pesadelos recorrentes com o mesmo tema, problemas inexplicáveis que persistem apesar de todas as soluções naturais, sensação constante de peso espiritual ou opressão, relacionamentos que se deterioram sem motivo aparente, bloqueios financeiros crônicos, problemas de saúde que médicos não conseguem diagnosticar ou curar e sensação de estar perseguido por má sorte. O protocolo completo dos 21 dias. Este não é um ritual religioso, é uma operação de guerra espiritual baseada em princípios bíblicos sólidos. Daniel jejuou e orou por 21 dias para quebrar resistência demoníaca. Daniel 10. Jesus disse que alguns demônios só saem com jejum e oração. Mateus 17, 21. Primeiro, ore exatamente 30 minutos em línguas todos os dias, preferencialmente no mesmo horário. A consistência temporal é crucial, porque você está estabelecendo um bombardeio contínuo contra as frequências demoníacas. Elas precisam de regularidade para se reconstituir. Sua oração regular impede esta reconstituição. Segundo, mantenha jejum simples durante os 21 dias.
Apenas água e pão, ou frutas e água, ou qualquer jejum que seja sustentável para sua condição de saúde. O jejum não é sobre sofrer, é sobre redirecionar energia física para a potência espiritual. Quando você não gasta energia digestiva processando alimentos complexos, esta energia fica disponível para intensificar sua oração. Terceiro, declare em voz alta, após cada sessão de línguas: pelo sangue de Jesus Cristo, quebro toda feitiçaria, maldição, amarração e obra demoníaca contra minha vida, minha família e meu destino. Ordeno que toda entidade maligna se retire agora em nome de Jesus. A declaração verbal é importante porque demônios são legais. Eles precisam ouvir sua autoridade sendo exercida audivelmente. Quarto, mantenha um diário espiritual durante os 21 dias. Anote mudanças que observar. Melhora no sono, resolução de problemas, mudanças nos relacionamentos, oportunidades inesperadas ou qualquer fenômeno incomum. Isto não é superstição. É documentação de vitórias espirituais que fortalecerão sua fé para futuras batalhas. Intensificação para casos extremos. Se você suspeita de feitiçarias muito antigas ou poderosas, geralmente relacionadas a heranças familiares ou pactos feitos por ancestrais, estenda o protocolo para 40 dias, aumente a oração em línguas para 45 minutos diários e adicione leitura da Bíblia por 15 minutos após cada sessão de oração. Quinta revelação: acesso instantâneo ao poder supremo. A quinta razão pela qual Satanás odeia desesperadamente as línguas revela a diferença fundamental entre o reino de Deus e o reino das trevas. Quando você ora em línguas, tem acesso imediato, direto e sem intermediários ao trono do Criador do Universo. Durante meus anos na bruxaria, fiquei impressionado com a complexidade e burocracia do sistema demoníaco. Para conseguir qualquer resultado significativo, precisávamos seguir hierarquias rígidas, fazer oferendas específicas, cumprir rituais elaborados e, ainda assim, dependíamos da boa vontade de entidades que frequentemente nos traíam ou cobravam preços altíssimos pelos favores. Para invocar um demônio de baixo nível, precisávamos de pelo menos 2-3 horas de preparação, desenhar símbolos específicos, queimar incensos corretos, recitar invocações em sequência precisa, fazer oferendas apropriadas. Para entidades de hierarquia mais alta, os rituais podiam durar dias ou semanas, exigir sacrifícios caros, e mesmo assim não havia garantia de que apareceriam ou atenderiam nossos pedidos. O sistema demoníaco é fundamentalmente burocrático, cheio de intermediários, taxas, condições e armadilhas. Cada favor concedido criava dívidas que precisavam ser pagas com juros. Cada poder recebido vinha com cláusulas contratuais que nos escravizavam progressivamente. Era um sistema projetado para nos manter eternamente dependentes e endividados. Mas quando observei cristãos orando em línguas, fiquei chocado com a simplicidade e imediatismo do acesso deles ao poder divino. Sem rituais, sem oferendas, sem intermediários, sem contratos, sem dívidas, simplesmente abriam a boca e instantaneamente estavam conectados com o poder supremo do universo. Hebreus 4,16 revela este privilégio extraordinário. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra grega parresia, traduzida como confiança, significa literalmente liberdade total de expressão, acesso sem restrições, direito de aproximação. Quando você ora em línguas, está exercendo este direito divino de acesso direto. Não precisa passar por secretários celestiais, não precisa agendar audiência, não precisa provar merecimento. Você tem entrada VIP garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Este acesso instantâneo cria pânico no reino demoníaco, porque eles sabem que quando um cristão se conecta diretamente com o trono, pode requisitar qualquer recurso necessário para vencer qualquer batalha.
É como um soldado tendo linha direta com o Comando Supremo durante uma guerra. Recursos ilimitados ficam disponíveis instantaneamente. Aplicação prática. A técnica do acesso imediato em emergências para emergências espirituais. Quando você sentir ataques súbitos, medo inexplicável, opressão, ansiedade extrema, pensamentos suicidas, ira descontrolada, não perca tempo tentando se preparar espiritualmente ou sentir fé suficiente. Comece imediatamente a orar em línguas, mesmo que seja sussurrando ou apenas movendo os lábios silenciosamente. As línguas não dependem do seu estado emocional, nível de fé momentâneo ou preparação espiritual. É um dom que funciona pela obediência simples, não por performance religiosa. O Espírito Santo não precisa que você se sinta espiritual para operar através de você. Para decisões urgentes, quando precisar tomar decisões importantes sob pressão, situações financeiras críticas, crises relacionais, oportunidades com prazo limitado, ore em línguas por 5-10 minutos antes de decidir qualquer coisa. Esta prática simples conecta você instantaneamente com a sabedoria divina que transcende suas limitações naturais de análise. Sexta revelação. Sabedoria sobrenatural automática. A sexta razão do terror satânico contra as línguas está relacionada à liberação automática de sabedoria divina. Quando você ora em línguas, sua mente natural entra em modo receptivo e seu espírito se conecta diretamente com a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 declara uma realidade extraordinária. Nós temos a mente de Cristo. Mas como acessar esta mente superior, que tem respostas para todos os problemas? A resposta está na oração em línguas. Durante a oração em línguas, algo fascinante acontece neurologicamente. Sua mente consciente não consegue processar ou controlar o que está sendo dito. Então, ela naturalmente relaxa sua atividade analítica. Este relaxamento mental cria espaço para que seu espírito regenerado, que está conectado com o Espírito Santo, receba insights, revelações e sabedoria que transcendem sua capacidade natural de raciocínio. Por isso você frequentemente tem suas melhores ideias, soluções mais criativas e insights mais profundos, depois de sessões de oração em línguas. Não é coincidência. É o resultado direto de ter acessado a mente de Cristo através da conexão espiritual estabelecida durante as línguas. Aplicação prática. O método da sabedoria divina para decisões complexas. Antes de qualquer decisão importante, mudança de carreira, investimentos, relacionamentos, educação dos filhos, implemente este protocolo. Ore 30 minutos em línguas. Depois, imediatamente pegue papel e caneta e escreva tudo que vier à sua mente sobre a situação. Não censure, analise ou edite, apenas escreva. Frequentemente, a primeira coisa que sair da sua mente após orar em línguas será direcionamento divino disfarçado de pensamento natural. O Espírito Santo usa este momento de receptividade mental pós-línguas para depositar sabedoria divina em sua consciência. Sétima revelação: cura emocional automática e cirurgia espiritual. Uma das descobertas mais revolucionárias durante minha transição das trevas para a luz foi compreender que orar em línguas funciona como um sistema automático de cura para traumas e feridas emocionais profundas. Esta revelação mudou completamente minha compreensão sobre restauração interior e explica por que Satanás luta tanto para manter cristãos longe deste dom. Durante meus anos na bruxaria, observei como demônios exploravam sistematicamente feridas emocionais não curadas para estabelecer fortalezas na vida das pessoas, traumas de infância, rejeições profundas, traições, abusos, abandonos. Tudo isso criava portas abertas que entidades malignas usavam como pontos de acesso legal para atormentar suas vítimas.
Nossa estratégia era simples e cruel: identificar as dores mais profundas de uma pessoa e amplificá-las através de feitiçarias específicas. Usávamos rituais para reativar memórias traumáticas, intensificar sentimentos de rejeição e fazer com que feridas antigas sangrassem emocionalmente de novo. Quanto mais uma pessoa sofria emocionalmente, mais poder tínhamos sobre ela. Mas quando encontrávamos cristãos que oravam regularmente em línguas, era como se todas essas estratégias de manipulação emocional simplesmente evaporassem. Estas pessoas demonstravam uma estabilidade emocional sobrenatural, que transcendia suas circunstâncias naturais. Mesmo enfrentando situações que deveriam gerar trauma, ansiedade ou depressão, elas mantinham uma paz inexplicável e uma capacidade de recuperação que nos deixava perplexos. A explicação está na natureza da oração em línguas como instrumento divino de cura interior. Quando você ora em línguas, não é apenas sua mente consciente que está se comunicando com Deus, é seu espírito mais profundo, incluindo áreas do seu ser que você nem sabe que existem, onde estão armazenadas memórias, traumas e feridas que sua mente consciente esqueceu ou reprimiu. O Espírito Santo, como o Consolador divino prometido por Jesus, conhece cada ferida, cada cicatriz, cada área quebrada do seu coração. Quando você ora em línguas, ele literalmente ora através de você pelas suas dores mais profundas, muitas das quais você nem sabe que existem. É como ter o melhor psicólogo, psiquiatra e cirurgião emocional do universo trabalhando gratuitamente na restauração da sua alma. João 14:26 revela a função específica do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra grega parakletos, traduzida como Consolador, significa literalmente aquele que é chamado para ficar ao lado, defensor, conselheiro, curador. Durante a oração em línguas, este Consolador divino está literalmente fazendo cirurgia espiritual em você. Ele está acessando feridas que talvez tenham 20, 30, 40 anos, aplicando o bálsamo curativo do amor de Deus, removendo raízes de amargura e reconstruindo áreas do seu coração que foram destruídas por experiências traumáticas. Por isso, muitas pessoas experimentam liberação emocional intensa durante sessões prolongadas de oração em línguas. Choro inexplicável, sensação de peso sendo removido, memórias antigas sendo curadas, ou até mesmo riso santo. Não é histeria religiosa, é seu espírito respondendo à cura que está acontecendo em níveis profundos do seu ser. Esta cura emocional automática é especialmente poderosa porque independe da sua capacidade de identificar ou verbalizar seus traumas. Muitas feridas emocionais aconteceram em idades onde não tínhamos vocabulário para processá-las, ou foram tão dolorosas que nossa mente as reprimiu como mecanismo de proteção. Mas o Espírito Santo conhece cada uma delas e pode curá-las através das línguas, mesmo que você nunca tenha contado para ninguém sobre elas. Aplicação prática: o protocolo de cura interior profunda, preparação do ambiente. Para sessões de cura emocional profunda, escolha um local privado onde você não será interrompido por pelo menos 60 a 90 minutos. Desligue telefones, avise familiares e crie um ambiente de segurança emocional. Deite-se confortavelmente ou sente-se em uma poltrona. A posição física relaxada ajuda seu espírito a se abrir mais completamente para a obra do Espírito Santo. O protocolo completo. Comece orando em português por 5 minutos, entregando conscientemente todas as suas dores, traumas e feridas conhecidas para o Senhor. Depois, transite para a oração em línguas e permaneça nela por pelo menos 60 minutos ininterruptos. Não se preocupe com o tempo. Use um despertador suave se necessário.
Durante esta hora, permita que qualquer emoção surja naturalmente. Se vier vontade de chorar, chore. Se sentir raiva emergindo, permita que ela se expresse através das línguas. Se memórias antigas vierem à tona, não tente analisá-las ou reprimi-las. Apenas continue orando em línguas e deixe o Espírito Santo trabalhar. Processamento pós-sessão. Após a sessão de cura, permaneça em silêncio por 10, 15 minutos, simplesmente descansando na presença de Deus. Muitas vezes você receberá insights, perdão sobrenatural para pessoas que o machucaram, ou uma sensação de leveza emocional que você não sentia há anos. Frequência recomendada. Para a cura de traumas profundos, faça estas sessões uma vez por semana durante pelo menos 2 meses. Para a manutenção da saúde emocional, uma vez por mês é suficiente. Lembre-se, esta não é terapia humana que pode durar anos. É intervenção divina que pode curar décadas de dor em algumas sessões. 8ª revelação, blindagem familiar automática. A 8ª razão pela qual Satanás odeia desesperadamente quando você ora em línguas é talvez a mais estratégica de todas. Quando você ora em línguas, cria automaticamente um campo de proteção espiritual que se estende a toda a sua família, incluindo membros não convertidos. Esta descoberta foi uma das mais chocantes durante meus anos na bruxaria. Frequentemente recebíamos encomendas para fazer trabalhos contra famílias inteiras, rituais para causar brigas, separações, problemas financeiros ou doenças que afetassem todo o núcleo familiar. Estes trabalhos eram lucrativos e relativamente fáceis quando a família-alvo era composta apenas de pessoas sem vida espiritual ativa. Mas quando descobríamos que havia pelo menos um membro da família que orava regularmente em línguas, toda a operação se tornava exponencialmente mais difícil. Era como se esta pessoa funcionasse como um para-raios espiritual, que desviava todos os ataques demoníacos direcionados contra a família. Observamos um padrão consistente. Famílias onde havia um intercessor orando em línguas demonstravam uma resistência sobrenatural a feitiçarias familiares. Os ataques demoníacos, que deveriam resultar em divórcio, rebeldia dos filhos, problemas financeiros ou doenças, simplesmente ricocheteavam, sem causar dano significativo. Investigamos este fenômeno obsessivamente e descobrimos algo extraordinário. A oração em línguas cria o que podemos chamar de blindagem familiar automática. Quando uma pessoa ora em línguas, não está apenas se protegendo individualmente, está estabelecendo uma cobertura espiritual que se estende automaticamente a todos os seus entes queridos. Esta proteção funciona baseada nos princípios bíblicos de cobertura familiar. Em 1 Coríntios 7,14, Paulo revela que o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Este versículo estabelece que a vida espiritual ativa de um cônjuge cria proteção automática para todo o núcleo familiar. Quando você ora em línguas, está ativando esta cobertura de forma exponencial. O Espírito Santo, orando através de você, inclui automaticamente sua família nas orações. Ele conhece cada necessidade, cada vulnerabilidade, cada ataque sendo planejado contra seus entes queridos, e ora especificamente pela proteção e bênção deles. Durante minha experiência nas trevas, testemunhei casos onde trabalhos de separação conjugal falharam completamente porque um dos cônjuges orava em línguas. Víamos rituais para causar rebeldia em adolescentes se tornarem ineficazes porque o pai ou a mãe intercedia em línguas. Feitiçarias financeiras contra empresas familiares eram neutralizadas pela oração em línguas de um dos sócios. O mais impressionante era que esta proteção funcionava mesmo quando os familiares não sabiam que estavam sendo protegidos. Maridos descrentes se beneficiavam da oração em línguas de suas esposas.
Filhos rebeldes experimentavam mudanças sobrenaturais de comportamento devido à intercessão em línguas de seus pais. Parentes hostis ao Evangelho começavam a demonstrar abertura espiritual inexplicável. Esta blindagem familiar é particularmente poderosa contra maldições hereditárias, aquelas que passam de geração em geração através de linhagens familiares. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo automaticamente quebra cadeias demoníacas que podem ter afetado sua família por décadas ou até séculos. Aplicação prática: o escudo familiar diário, protocolo matinal de proteção familiar. Toda manhã, antes de qualquer outra atividade, dedique 10-15 minutos orando em línguas especificamente pela sua família. Mencione o nome de cada pessoa durante a oração: cônjuge, filhos, pais, irmãos, até parentes próximos que você ama. Não precisa fazer petições específicas em português. Apenas ore em línguas, mencionando cada nome. O Espírito Santo sabe exatamente do que cada pessoa precisa: proteção contra acidentes, sabedoria para decisões, abertura espiritual, cura emocional ou libertação de vícios. Intensificação para situações específicas. Quando algum familiar estiver passando por crises, problemas no trabalho, questões de saúde, dificuldades relacionais, decisões importantes, dedique sessões extras de 20-30 minutos orando em línguas especificamente por essa pessoa. Oração por familiares não convertidos. Esta é especialmente poderosa. Ore em línguas por parentes que resistem ao Evangelho, são hostis à igreja ou estão envolvidos com práticas ocultistas. As línguas quebram resistências espirituais que argumentos ou persuasão natural jamais conseguiriam vencer. Resultados esperados. Dentro de 30-60 dias de oração familiar consistente em línguas, você começará a observar mudanças sobrenaturais, relacionamentos familiares melhorando, problemas crônicos se resolvendo, proteção evidente contra acidentes ou doenças e uma atmosfera de paz crescente no lar. Chamado à reflexão e decisão. Se esta revelação sobre o poder das línguas contra os planos de Satanás impactou profundamente sua vida e você reconhece que precisa desta arma espiritual operando em sua vida diariamente, convido você a apoiar este ministério através do Super Thanks. Sua ajuda financeira é fundamental para levarmos esta mensagem libertadora a milhares de pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente neste momento e não sabem como se defender. Cada contribuição, independente do valor, multiplica exponencialmente o alcance desta revelação e ajuda a quebrar as mentiras que Satanás tem espalhado sobre o dom de línguas durante séculos. Muitas pessoas permanecem em derrota espiritual simplesmente porque nunca tiveram acesso a estas verdades. Quando você contribui financeiramente, está literalmente investindo na libertação de famílias inteiras que descobrirão como usar esta arma contra feitiçarias, maldições e ataques demoníacos. Lembre-se, o conhecimento sem ação é inútil. Se você compreendeu o poder devastador das línguas contra o reino das trevas, mas não implementar estas práticas em sua vida, este conhecimento não produzirá nenhuma transformação. O diabo não teme cristãos que conhecem a verdade. Ele teme cristãos que aplicam a verdade. Encerramento e chamada à ação urgente. Compartilhe este vídeo urgentemente com todos os seus contatos. Pode ser que alguém próximo a você, um familiar, amigo, irmão de igreja, esteja neste momento sofrendo ataques espirituais intensos e precisa desesperadamente conhecer esta arma que Satanás tanto teme. Não subestime o poder de um compartilhamento. Durante meus anos nas trevas, vi como uma única pessoa orando em línguas podia quebrar trabalhos que envolviam grupos inteiros de bruxos. Da mesma forma, uma única pessoa compartilhando esta mensagem pode ser o instrumento que Deus usará para libertar dezenas de outras pessoas.
Se você sente que está sendo vítima de feitiçaria, maldições, inveja, fofoca ou qualquer tipo de ataque espiritual, siga nosso canal de oração, onde compartilhamos orações específicas e poderosas para quebrar toda amarração demoníaca. Temos um arsenal completo de armas espirituais baseadas na palavra de Deus e na autoridade do sangue de Jesus. No próximo vídeo desta série, ensinarei o passo a passo exato e detalhado para receber e ativar o dom de línguas, mesmo que você tenha tentado dezenas de vezes sem sucesso. Revelarei os bloqueios mais comuns que impedem cristãos de falarem em línguas e como removê-los definitivamente. Sua vitória espiritual total começa agora mesmo. Não permita que Satanás continue roubando, matando e destruindo em sua vida quando você tem acesso à arma mais poderosa contra seus planos. Comece hoje a usar as línguas, a arma que o diabo mais teme no arsenal de qualquer cristão. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe abundantemente sua vida e família, e que o poder das línguas sobrenaturais transforme completamente sua experiência de vitória espiritual. Em nome de Jesus, amém.